Nós saudamos todos aqui com a paz do Senhor Jesus. Nós vamos abrir a palavra do Senhor, Evangelho de Lucas, capítulo 8. Nós vamos ler apenas o versículo 43. Lucas 8, versículo 43. Em reverência à palavra do Senhor, convido a todos a estarem de pé. Amém? A palavra nos fala assim: e uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres e por nenhum pudera ser curada. Só até aí. Senhor Deus, pedimos ao Senhor aqui, pelo sangue de Jesus, que o Senhor nos abençoe na Tua palavra, que venha ser o entendimento para todos nós da Tua vontade, para o nosso crescimento espiritual, pois nós oramos ao Senhor em nome do Senhor Jesus. Amém? Os irmãos podem se assentar. Aqui nós lemos este versículo que está inserido no capítulo 8 do Evangelho de Lucas, que diz respeito a uma mulher que estava sofrendo há 12 anos. Ela estava com fluxo de sangue e ela tentou de tudo, fez o que ela podia fazer no sentido de recursos que ela tinha para ser curada, para que aquela situação passasse a ser resolvida na vida dela. Mas ninguém pôde dar àquela mulher o que ela precisava. Não teve solução. E o sofrimento, permaneceu na vida daquela mulher. Porque o que ela mais queria era sair daquela situação. E uma situação que realmente era como uma sentença de morte para ela. Por quê? Porque o sangue é vida. E quanto mais você vai perdendo sangue, a tendência do corpo é ir perdendo força, até chegar um momento que não tem mais como resistir. Então aquela mulher, diante daquela situação, ela poderia se trancar na sua casa e falar: olha, não tem mais para onde ir, porque nenhum dos médicos, nenhum conseguiu fazer com que essa enfermidade fosse curada. Mas, diante de tudo isso, ela ouviu falar de Jesus, que estava ali nas proximidades. Então aquela mulher, sabendo disso, ela tirou força da onde não tinha e foi em busca da cura. E a palavra nos relata que quando ela chegou ali próximo de Jesus, havia uma multidão de pessoas, que era impossível chegar até onde estava Jesus. Agora você imagina, ela vencendo uma batalha difícil, que era a enfermidade, que era o fluxo de sangue, e agora uma multidão que estava à sua frente, que era um obstáculo grandioso para ela chegar até Jesus. Ela poderia chegar ali e falar: olha, eu já estou aqui perdendo força, e já diante desse tão grande obstáculo não tem mais o que fazer, mais nada. Ela poderia falar assim: eu vou desistir. Mas não. Aquela mulher, ela não abriu mão, ela lutou, perseverou, ali entrou naquela multidão e chegou até Jesus, ainda que ela não conseguiu chegar de frente a ele, mas aquela fé que estava ali, dentro dela, impulsionando aquela mulher, ela tocou na orla do vestido de Jesus e imediatamente ela foi curada. E Jesus, no final, Jesus aqui diz para ela assim: a tua fé te salvou. O que a palavra ela quer mostrar para nós, irmãos? Se nós olharmos aqui todas as operações de Jesus,
ele disse para as pessoas: olha, a tua fé te salvou. Então Jesus está mostrando que a fé, que não é essa fé daqui da terra, não, é a fé que vem do alto, uma fé profética. Essa fé, ela move todas as coisas. A fé que faz a ação do Espírito Santo interagir na nossa vida e mudar o quadro da nossa situação. E aquela mulher, ela venceu aquilo que era impossível naquela época, dentro da condição humana. E o nome do Senhor foi grandemente glorificado. Hoje, irmãos, tem tantas pessoas aí vivendo situações que não tem como mais vencê-las, né? Algo impossível diante dos recursos humanos. Nós até falamos aqui de enfermidades que não têm cura. Mas nós podemos aqui falar de algo que nós não ouvimos ninguém falar, mas que nós vivenciamos, que nós estávamos presentes em situações que o médico já havia desenganado, tinha tirado já a esperança de vida das pessoas. Posso falar aqui de uma nossa irmã, que o câncer, estava com câncer, já em fase terminal, e ninguém podia fazer mais nada. A própria família estava ali, ela já estava em casa acamada, porque foi preciso sair do leito hospitalar para casa, porque os médicos disseram: olha, não adianta, não tem mais o que fazer, é levar para casa e esperar, né, ela chegar no seu último dia de vida. O que vocês podem fazer é dar medicação, que, né, foi receitada, e ela vai tomar até seu último dia de vida. Aí levou para casa. Só que havia uma profecia, né? O Senhor deu uma profecia. O Senhor usou ali um servo, um vaso nas mãos do Senhor, que trouxe uma palavra de Deus, relatando que aquela nossa irmã iria viver 12 anos de vida. Certamente todos que estavam ali por perto não acreditou. Mas aquela irmã que não podia falar, mas ela conseguiu ouvir, certamente ela creu naquela palavra. E, irmãos, e foi uma ação gloriosa de Deus na vida daquela irmã. Aquela irmã, ela contou a experiência para nós que foi marcante. Foi muitos relatos do que Deus fez. A barriga daquela irmã, ela conta para nós que abriu sozinha. Ela estava em casa sozinha. Todos estavam trabalhando, mas ali, como era um lugar de muitos vizinhos, né, estavam todos ali perto, muitos parentes, ela ficava lá, acamada sozinha, esperando o dia da morte. Só que dentro do acontecido, que foi a operação de Deus, ela conta que a barriga dela abriu sozinha e caiu na barriga dela, foi muitos tumores malignos. E para as pessoas acreditarem no que Deus fez, ela pegou um por um e colocou dentro do vidro para mostrar às pessoas. E além de tudo isso, ali o corpo dela, a barriga dela fechou ali naturalmente. Parecia que não havia nada. Então foi uma ação gloriosa de Deus diante daquela fé. Nós podemos dizer aqui duas fés que foi ali extraordinária, que foi a fé da pessoa que foi usada pelo Senhor para contar a profecia e também da irmã que recebeu a profecia. E o resultado foi glorioso. E eu falo isso, irmãos, porque eu e minha esposa, nós acompanhamos aquela irmã e ela viveu 12 anos. E no 12º ano eu estava lá, juntamente com minha esposa, orando por ela. O Senhor falou que ia levar naquele dia, que completou os 12 anos. E foi assim, algo glorioso, porque tudo se cumpre conforme que Deus determinou, porque Deus é fiel. E todo o agir de Deus, o entendimento é um só, para que todos possam entender a real presença de Deus, o amor de Deus, e tudo que Deus fez foi para
libertar o homem e salvar. Mas o segredo, irmãos, o segredo é você crer. É você tomar uma decisão e dizer assim, olha, a partir de hoje, eu estou aqui tomando uma decisão. Diante de tudo que eu já vivi e que eu vi, que eu ouvi, hoje eu estou entregando a minha vida para Deus. E entregar e confiar. Nós sempre falamos aqui em Salmo 37, o salmista, inspirado pelo Espírito Santo, ele fala muito ali na palavra de Deus, que ele fala assim, ó, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Então, quando você entrega para Deus, você está confiando nele. Você entregou sua vida para Deus, você colocou na mão dele. E você está confiando que ele vai fazer tudo por você. Aí você descansa nele. E Deus, ele é fiel. Deus é amor, Deus é paz, Deus é descanso, Deus é vida e vida para sempre. Mas a maior bênção na vida desta irmã foi o viver eterno. Ela estava se cumprindo o que tinha que passar, porque todos nós vamos passar por esta morte. A não ser o momento de serem arrebatados, né? Mas o segredo da vida está em Jesus. Ela estava passando pela morte que completou aquilo que foi determinado, mas ela estava ali dando glória a Deus pelo viver eterno com Deus, porque é um cumprimento profético que vai se cumprir. E nós cremos nessa profecia, que vai chegar o momento do arrebatamento da igreja, porque Deus, ele é fiel, e tudo que ele falou vai se cumprir. Nós sempre falamos aqui, essa experiência que nós estamos vivendo, não é porque ninguém está nos convencendo, é porque nós estamos vivendo isso, nós estamos vendo isso acontecer no nosso meio. Nós temos sinais proféticos que têm se cumprido no nosso meio, ali declarando a real presença de Deus, que está presente e que Ele tudo está fazendo para o nosso melhor. Então, se você está aí vivendo, irmão, você, aonde quer que você estivesse, você está vivendo uma situação na sua vida que não tem saída, não tem recurso, que ninguém pode fazer nada por você, o seu parente não pode fazer, o seu vizinho não pode fazer, o seu melhor amigo não pode fazer nada por você. Lembra que há apenas um, que te ama, que não quer que você sofra, que quer o seu bem, que é o seu melhor. Ele quer mudar esse quadro da sua vida. Ele quer tirar você dessa situação. Porque Jesus, ele sofreu por você. Ele deu a vida dele por você. Se ele fez tudo isso por amor de você, ele quer tirar você dessa situação. Aí, o que você tem que fazer? Você precisa entregar sua vida para ele. Fala, Senhor, a partir de hoje, eu estou entregando a minha vida para o Senhor. Toma conta, Senhor. Me tira dessa situação. E Deus, ele tem poder para mudar tudo. Porque ele é o Deus Todo-Poderoso. Amém, irmãos? Vamos cantar um louvor. Que Deus assim nos abençoe. A paz do Senhor Jesus.